Não tem problema quando vocês fizerem um trabalho, a prof colocou as perguntas aqui, vocês compor as respostas em forma de texto, sem problema algum, tá? O importante é que nesse texto tenha essas respostas que a prof dessas perguntas que eu acabei colocando aqui para vocês fazerem a análise. Então, depois, vocês vão ter o tempo para poder fazer essa atividade e já enviar para a prof. Envia por e-mail, porque eu já dou o retorno por e-mail para vocês, certo? Então, o primeiro vídeo que eu assisti, tá? Era o vídeo África que nunca vimos e que ninguém mostra, certo? João, assistiu o vídeo, João? Abre teu áudio, João. Eu não assisti inteiro, mas eu vi um pedaço. Um pedaço? Mas era um vídeo curtinho, gente. Eu sei, é que eu tava assistindo, aí eu comecei a copiar a pergunta para responder, aí eu não assisti mais, eu assisti depois. Tá, não tem problema. Olha só, seguinte, no final do vídeo tem essa frase que eu coloquei para vocês. Um povo que não conhece a sua história e a sua cultura é como uma árvore sem raiz. Qual o significado dessa frase? Olha, pensa na frase. Um povo que não conhece a sua história e a sua cultura é como uma árvore sem raiz. Fala, João. Eu não assisti o vídeo, mas eu botei que alguns povos da África não conhecem sua história e não têm sua cultura. A história de um povo faz parte da cultura dele? Sim. Dos aspectos culturais compõem a cultura? Vocês concordam que é importante a gente conhecer a nossa história? Sim. Senão a gente não sabe como... se nós conhecemos as nossas origens. Vamos pensar nós, indivíduo. É importante eu saber da minha história, o João conhecer a história dele, a Rebeca conhecer a história dele, o Joaquim conhecer a história dele. Isso constitui, gente, a nossa identidade. Então, é importante conhecermos a nossa história para construirmos a nossa identidade. Então, os povos também africanos também constroem sua identidade. E a identidade deles está muito ligada ao processo de exploração também feito pelos europeus no século XIX. Então, não só no século XIX, a partir do XV, quando a gente tem as grandes navegações e o périplo africano, lembra o contorno lá do continente africano para chegar nas Índias? Lembra que nós estudamos sobre isso? Périplo africano, o contorno que os europeus faziam lá na África para conhecer as Índias, para chegar nas Índias e comercializar. O que eles buscavam? Especiarias. E aí, a partir do momento que eles começam a perceber que na África tem diamante, que na África tem minério, que na África tem pessoas que eles podem também comercializar. Então, começa a ser um espaço já de exploração por parte dos europeus. Então, a partir das navegações, o olhar deles para o continente africano é outro. Então, é um lugar que pode ser explorado por parte dos europeus. E lá no século XIX, os europeus fazem o quê? A partir da África, com a ascensão do imperialismo, do domínio europeu, eles dividem a África em pedaços, em fatias, literalmente, para que aí eles possam explorar melhor, para conseguir tirar mais lucro ainda do que tinham tirado até então, certo? A importância do conhecer e a gente desmistificar, desconstruir a ideia que no continente africano só tem pobreza, só tem miserabilidade, só tem problemas sociais, e perceber que o continente africano vai muito além disso. Ou seja, que é um continente rico, que é um continente diverso, que a diversidade religiosa, cultural, histórica está presente. Por isso, este vídeo. Tá? E o outro vídeo que fala sobre o apartheid, que fala sobre Nelson Mandela, que fala sobre esse regime que vigorou lá na África do Sul, ele é muito importante. A apostila não traz
este conteúdo. A prof trouxe a mais, porque ele é um conteúdo importante, tá? Segregar significa separar. Então, o apartheid significa segregação, separação. Foi um regime que vigorou na África do Sul da década de 40 até a década de 90. Ou seja, são 50 anos na lei. Era uma lei que dividia o país e que impossibilitava as pessoas negras, que eram a maioria do país, frequentarem as praias. Proibiam de frequentar praças, ônibus só para negros, praias só para brancos, bibliotecas só para brancos, nas praças, bancos só para negros, bancos só para brancos, ônibus só para negros, ônibus só para brancos, escolas, igrejas também eram separadas. E a população branca, que era a minoria, dominava a maioria e exercia muita violência. O Nelson Mandela, nessa história, tá, toda, ele é um líder, ele se torna um líder político, ele é advogado, tá, e luta contra o apartheid, contra esse regime de segregação, e ele se envolve nas questões políticas. Então, ele se envolve na política, ele almeja algumas mudanças. E aí, ele começa a ter muitas pessoas, ele começa a se tornar uma liderança. E é claro que quem está no poder não gosta nem um pouco da liderança exercida por Nelson Mandela. Fala, Iago. Prof, os europeus já conheciam o diamante ou não? Sim, já sabiam. E aí, quando chegaram ali, principalmente na África do Sul, por exemplo, encontraram jazidas gigantes de diamante. Tá. E o Nelson Mandela, então, gente, começou a ser preso. Preso por lutar contra o apartheid. Preso por lutar contra a segregação racial. Foi preso, foi solto, foi preso, enfim, até ser condenado a 27 anos. Na verdade, eles condenaram ele à prisão perpétua. Eles queriam condenar ele à morte. Mas a ONU não ia ver com bons olhos isso. Então, então eles prenderam, ficou preso por 27 anos. A princípio seria prisão perpétua. Fala, João. Prof, peraí, ainda pode, na África, podem ser comercializadas pessoas? Não, hoje não mais, João. Então, assim, a pergunta do João é bem importante, em dois sentidos, tá? A gente sabe que no Brasil nós tivemos a chegada muito grande de pessoas, de indivíduos africanos que vieram na condição de escravos. Não era escravos. Como é que acontecia essa situação? Quando os europeus chegaram dentro do continente africano, perceberam que dentro do continente já havia comércio de pessoas. Eles trocavam pessoas por cavalos, por galinhas, por qualquer tipo de animal. E aí, é claro, o olho do europeu brilhou. Cifras, né? Porque posso ganhar dinheiro com isso. E o que os europeus começaram a fazer? Comercializar pessoas, que é o tráfico de escravos, que era muito lucrativo, muito lucrativo. Os traficantes de escravos eram muito poderosos, tinham muito dinheiro. E aí eles começaram a ir até o continente africano e comercializar. De que maneira? Eles, dentro do continente africano, haviam vários grupos que eram rivais, várias etnias que eram rivais entre eles. Então, os europeus perceberam isso, chegavam em alguma etnia e diziam o seguinte: vocês querem armas? Vocês querem rum? Vocês querem produtos que vocês não têm aqui? Queremos. Então, em troca, vocês vão capturar outros negros para que nós possamos fazer o tráfico de pessoas. Então, quem capturava? Os próprios africanos. Essas etnias que eram rivais, uma capturava a outra e trocava por bebida, que é o rum,
trocava por produtos que eles não tinham, trocavam por armas. Então, essa etnia acabava ficando poderosa e dominava as outras. Então, era uma relação de poder estabelecida, mas proporcionada pelos europeus. Os europeus incentivavam isso. Ó, quanto mais pessoas vocês me trouxerem, mais bebida vocês vão ter. Quanto mais pessoas vocês me trouxerem, mais armas a tua etnia vai ter. Então, era uma troca. Tá? E com isso, milhares de pessoas foram comercializadas. Elas eram vistas como uma mercadoria. Não havia respeito a partir delas. Elas eram lavadas, gente, tá? E passavam óleo para dar brilho, para serem leiloadas, para serem vendidas. Um lugar de parada era Cuba. Então, eles paravam em Cuba para poder fazer os leilões e dali embarcações portuguesas, não só portuguesas, mas espanholas, levavam os africanos, traziam para a América, certo? Então, em Cuba, eles faziam um leilão e dali barcos portugueses, barcos espanhóis, embarcações inglesas, enfim, traziam essas pessoas para o nosso continente. Os navios eram chamados de tumbeiros. Tumbeiros vem de tumba, de morte, porque boa parte dessa mercadoria, entre aspas, como ela era vista, eles perdiam, morria nas viagens. As condições eram precárias, gente. Então, não tinha comida suficiente para todo mundo. A comida era uma papa, colocava na mão das pessoas. Durante a viagem, eles vinham no porão dos navios, um porão escuro, cheio de fresta, entrava água, amontoados, nus ou seminus. Morriam ali, gente, naquela situação. Eles traziam crianças, mulheres, homens, né, adultos e crianças, né? Havia suicídio também, tiveram registro de muitos africanos se jogarem no mar, preferirem se jogar no mar do que se tornar escravos. Né? Então, era uma violência muito grande para que eles fossem vendidos. Eles traziam, gente, enchiam o navio 3 vezes mais do que cabia dentro do navio. Então, se cabia 100 pessoas, traziam 300. Olha a condição, a precária, porque se eles perdessem mercadoria, eles não iam perder o lucro deles. Então, tudo isso acontecia durante essas viagens. Tá? E essas viagens não é de 1 dia, 2 dias, poderia demorar 45 dias uma viagem como essa, 60 dias nessas condições precárias. E quando o navio estava muito pesado, ou se desse qualquer problema, eles jogavam as pessoas no mar, eles escolhiam a pessoa que fosse mais magra ou que tivesse doente, eles jogavam no mar. Por quê? Para o navio ficar mais leve, ou para eles terem comida e conseguir trazer a mercadoria deles. Então, as condições eram terríveis. Né? E quando chegavam em Cuba, eram leiloados e chegavam nas Américas para trabalhar como escravo. Escravo não escolhe nada. Escravo não tem salário. Escravo não tem nada. Oi, Teodora! Então, escravo não tem decisão nenhuma. Vocês têm que entender que olha as condições que vinham essas pessoas. O Nelson Mandela, na África do Sul, já na década... Estou falando do século XV, do século XVI, do século XVII e do século XVIII. No Brasil, tiveram 300 anos de escravidão. São 3 séculos. Prof. Oi, fala, Matheus. O Nelson Mandela ainda está vivo? O Nelson Mandela, não. Ele já faleceu, tá? E com mais de 90 anos. E o bem legal da história dele, Matheus, é que depois que ele se tornou presidente da África do Sul, ele ficou 27 anos preso e ele era muito respeitado dentro da prisão. Por mais que, né, ele estava preso, mas ele era uma pessoa que respeitava muito os outros, independente do tom de pele, se era negro ou se era branco. Inclusive, ele foi muito criticado. A mulher dele abandonou ele, a parte da família, porque eles diziam que ele tratava bem os brancos.
E ele falava para a família dele, eu vou tratar bem, porque chega de ódio. Aí a família dele dizia, mas nós fomos presos, teu filho foi morto. Enquanto o Nelson Mandela estava preso, o filho dele foi assassinado. E o teu filho foi morto pelos brancos. A tua família sofreu por conta dos brancos. Ele falou, chega, se eu quero uma mudança no meu país, brancos e negros têm que ser tratados da mesma maneira. Chega de ódio. Se as pessoas são ensinadas a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Não tem o que destratar o outro pelo tom de pele. E isso era muito legal da parte dele, porque ele enfrentou a família dele por um ideal. A família acabou abandonando ele, a primeira esposa ali, alguns filhos, não entraram mais em contato com ele, porque não aceitavam que ele tratasse a população branca da mesma forma que tratasse a população negra. Então, ele traz um ensinamento, ele deixa um legado muito importante. Depois que ele saiu da presidência da África do Sul, ele não, a vida política, ele não participou mais da vida política, mas ele começou a ir em todas as regiões da África, falar sobre a importância do respeito. Ele falava muito sobre a questão da AIDS, que na África o índice de HIV ele é alto, então ele ia explicando para as pessoas a importância do cuidado que se tem que ter para não contrair o HIV. Então, ele tinha uma preocupação muito grande com o povo africano. Inclusive, ele nasceu numa região em que ele tinha que o casamento era arranjado. E ele não aceita. Ele sai da cidade dele, que era pequena, e vai para Joanesburgo, que é uma das capitais da África do Sul, estudar direito. E escolher a sua esposa, porque não aceitava essa escolha que era feita pela tribo. E lá na África do Sul, tem uma história, faz parte da cultura deles, que é muito legal. Toda criança que nasce nas tribos, ela ganha uma música. Quando a mãe está grávida, se compõe uma música para essa criança. E aí, cada criança tem a sua música. E eles acreditam que conforme a pessoa vai crescendo, criança, adolescente, adulto, ela vai cometer erros. Então, ao invés de levar uma puxada de orelha, uma chamada de atenção, ou eles cantam, fazia parte da cultura deles, a canção dessa criança, para a criança lembrar quem ela era. Que ela é uma pessoa boa, que ela é uma pessoa muito amada, foi muito esperada. Então, é muito legal essa história, e era do grupo ali do Nelson Mandela também, tá? E essa canção acompanha essa pessoa até a sua morte. No funeral do Nelson Mandela, eles cantaram a música para ele, essa música acompanhou ele a vida inteira, e chama-se Deus Abençoe a África, tá? Que é muito linda. Quem aqui puder assistir o filme, calma que eu vou lembrar o nome do filme, que é muito legal, vai falar do Nelson Mandela, o filme. Ai, meu pai, esqueci o nome do filme agora. Fala do rugby, do esporte, né? Do rugby na África do Sul. Invictus, lembrei o nome do filme. Invictus é o nome do filme. Quem puder assistir, assista o filme. Fala de esporte e fala da África do Sul. Fala do Nelson Mandela, tá? E desse momento, quando o Nelson Mandela se torna presidente, mostra ele na prisão, mostra ele preso, né? Mas o foco do filme é quando ele chega como presidente na África do Sul, que ele pega um país caótico, um país com muita violência, e ele começa a mudar esse país, o cenário desse país. Ele usa o esporte para isso, que é o rugby, que era a paixão dos afrikaners, ou seja, da galera da África do Sul. E o time de rugby só tem um negro, o resto é branco. Então, quando ele assume a presidência, eles chegam para o Nelson Mandela e falam assim, o time de rugby tem que mudar, tem que ser maioria negra, eles não podem ter brancos nesse time. E o Nelson Mandela falou, não, ninguém vai mudar o time. Nós não vamos mudar o time. E aí ele começa a ter enfrentamentos e problemas, porque ele começa a tratar as pessoas da mesma forma, ou seja, com o mesmo respeito. E ele fala que a mudança parte de cada indivíduo para poder mudar o país sul-africano. Então, ele é uma liderança muito importante, tá? Não só
para a África do Sul, mas para todo o continente africano nessa luta contra o preconceito. O apartheid é um regime preconceituoso, de segregação, de separação étnica. Né? Matheus, você quer falar alguma coisa? Matheus? Achei que tu tinha levado. Agora não. Não? Tranquilo? Tranquilo. A atividade que eu pedi lá para vocês, estava falando, né, o que foi o apartheid, que é esse regime de segregação étnica que eu acabei de falar para vocês, né? Quando que iniciou, quando terminou, quais eram os objetivos do apartheid? Separar, segregar e dar poder a um grupo específico, que é branco, tá? É eles que querem estar no poder, tá? Por que esse regime chegou ao fim? Então, não foi fácil? Não, são 50 anos em que está na lei. Não pode se fazer nada, gente. Está na lei a separação. Não é uma luta que nem hoje, atualmente, né? Lá nos Estados Unidos. Não aconteceu, está acontecendo uma série de protestos nos Estados Unidos contra o preconceito. Quem assiste jornal acompanhou um policial branco que acabou matando um negro, né, lá sufocado, enfim. Todo mundo acompanhou. Isso gerou uma série de protestos nos Estados Unidos, que é um país que tem uma comunidade negra grande. Eu vi o vídeo com a minha mãe e o cara colocou só para negros. O joelho em cima do pescoço, né? Então, é o seguinte, vocês imaginem um país que vive essa separação por lei, em que está na lei, em que pode separar, em que pode maltratar, em que pode prender, em que pode dizer que você não pode entrar nesse ônibus, porque esse ônibus é só para branco. Né? Isso nos Estados Unidos também acontecia, gente. Até a década de 60, nos Estados Unidos, havia ônibus só para negros e ônibus só para brancos. E os ônibus em que brancos e negros entravam no mesmo ônibus, os negros ficavam no final do ônibus e o final do ônibus não era nem limpo. E se tivesse algum negro sentado e um branco em pé, isso não podia acontecer. O negro tinha que se levantar e dar lugar para um branco. Tá? Tem uma história nos Estados Unidos, da Rosa Parks, que o que acontece? Ela se nega. Ela diz que ela não vai levantar para dar lugar para a mulher branca que chega depois dela. Eu não vou levantar. E ela foi presa por conta disso. Tá? E aí instigou o Martin Luther King a fazer um movimento. Ele era um pastor nos Estados Unidos, a um movimento contra o preconceito, contra essa discriminação. Então, gente, essa luta ela não é de hoje, lá nos Estados Unidos. Na década de 60 não tinha nenhuma lei que garantia igualdade entre a população negra e branca. A lei é do final da década de 60. E hoje, todas as leis, a gente tem movimentos ainda, a gente tem preconceito. Agora, imagina na África do Sul, com a lei que estava lá escrito que ninguém podia fazer nada. Estava em lei. O apartheid só acabou na década de 90, tá? E mesmo assim, o apartheid acabou, mas o preconceito não. Falem. Prof, eu não entendo uma coisa. Tem policial negro lutando contra isso também. Lutando para a pessoa par. Quer dizer que tem policial negro que fica também nas ruas lutando para as pessoas não fazerem manifestação. Negro e branco. Porque ele também está do outro lado. Ele é policial e é o trabalho dele, né, Iago? Então, assim, ó, a manifestação, qualquer manifestação, por exemplo, no nosso país, ela é permitida, desde que seja o quê? Uma manifestação pacífica, certo? Desde que seja uma manifestação pacífica. Então, não importa a etnia da pessoa, por exemplo, se ela está no lugar de policial naquele momento, ela está trabalhando. Então, não que ela não se identifique com aquela manifestação, mas ela não pode participar porque ela está trabalhando, ela está do outro lado. Né? Então, essa questão também é pertinente. E o preconceito, gente, ela não é só do branco para com o negro, também é do negro para com o branco. Existe preconceito de todos os lados. Né? A gente não pode falar que existe só o preconceito do branco para com o negro. Também existe o preconceito do
da população negra para com a população branca. É claro que, na maioria, a gente percebe muito forte o preconceito estabelecido da população branca sobre a população negra, porque, historicamente, os negros no nosso país eram tratados como escravos. Apesar de nós termos a abolição da escravatura em 1889, tá? O preconceito ainda ainda existe no nosso país. Agora, imagina na África do Sul, em que não foi em 1800 que terminou o apartheid, foi em 1994. O apartheid na África do Sul foi até 1994, gente. Não foi em 91? Tá? Ali começa o fim, o processo. O João falou uma coisa importante. 91 começa-se todo um movimento para acabar com o apartheid. Por quê? No início da década de 90, a África do Sul não tem mais apoio, a África do Sul não tem investimento por conta do preconceito, né? E aí, em 94, eles vão... é o fim efetivo do apartheid, porque nós vamos ter processo eleitoral. E aí, quem vai ganhar esse processo eleitoral vai ser o Nelson Mandela. E que fique bem claro, o apartheid é um regime de segregação que vigorou na África do Sul e não em todo o continente africano, certo? Então, isso também é importante a gente falar, certo? A gente tem o entendimento que a África do Sul é um país de um continente inteiro, são 53 países que nós temos no continente africano, diversos entre si, com religião islâmica, com cristianismo, com safari, com problemas sociais, com desenvolvimento, então, com parte histórica, vamos lá, o Egito, com países que estão em desenvolvimento, né? Com países que têm campos de refugiados, com países que estão em guerra, né? Se a gente for pegar e fazer uma pesquisa, vocês vão conseguir perceber que, por exemplo, o Sudão e o Sudão do Sul estão em conflito. Nós temos países africanos, atualmente, que sofrem com conflitos, tá? Pobreza, miserabilidade, conflitos religiosos, conflitos étnicos de grupos que são diferentes. Por quê? Porque os europeus dividiram a África e não respeitaram as etnias que eram diferentes. Ficou tudo junto. Então, eu não gosto do Joaquim, o Joaquim não gosta do João e nós não gostamos do Mateus. Eles misturaram, porque o Joaquim morava... O João morava em outro, eu morava em outro e o Mateus morava em outro. Então, tipo assim, a gente não se gostava, mas nós não estávamos juntos, cada um num lugar. De repente, os europeus dividiram e nos colocaram juntos. Pô, daí colocar eu, o Joaquim, o João, o Mateus, que se odeiam juntos, vai dar um problema, né, gente? Vai dar treta. Ou seja, essas etnias começam a disputar. Elas advêm problemas históricos, gente. E nós vamos viver por séculos com esses problemas sociais advindos da divisão do território feito lá no século XIX pelos europeus. Então, tudo isso está acontecendo. Então, é o seguinte, falei praticamente quase todas as respostas do trabalho que vocês... Certo? Obrigada, prof. Então, é o seguinte, vocês vão ter agora o tempinho já para terminar isso, tá? Então, é a resposta a primeira resposta do vídeo e as perguntas. Fala, João. Prof, na quarta pergunta, quarta ou quinta pergunta, não sei se eu contar com a primeira, dá na quinta. Fala. Pergunta que é assim, quais eram os objetivos da apartheid? Eu posso botar o principal? Pode. O principal objetivo, qual é, João? Fala aí. Então, era separar as raças no terreno jurídico, brancos, asiáticos, mestiços ou colored, bantus ou negros, estabelecendo uma hierarquia em que a raça branca dominava o resto da população. Isso mesmo. Qual o objetivo do apartheid? É a etnia. Gente, João, tu só muda e não coloca raça, tá? É etnia, tá? É o domínio, o principal objetivo do apartheid, gente. O domínio da etnia branca sobre as demais. Os brancos é que vão dominar, vão impor as leis. E que leis que eles vão impor?
vão segregar, vão separar. Leis como praias só para brancos, bibliotecas só para brancos, né? Bons veículos de transporte para brancos, né? O que restava para a população negra? Trabalhar e, gente, saídas, restaurantes, os negros não entravam só por trás, só pela saída de